uma palavra quentinha vinda do teu altar, Senhor. Senhor, nesse momento eu te peço, meu Pai, pela vida do nosso pastor Davi, vai guardando, meu Pai, o coração, vai guardando a mente, vai guardando os ouvidos, vai fortalecendo cada dia, meu Pai, os ombros, os pés, cada dia vai fortalecendo, meu Pai, o teu filho, meu Pai, nesta obra, Senhor, que não venha jamais desanimar, que não venha jamais, meu Pai, abaixar a cabeça, porque o teu servo, meu Pai, tem feito a tua vontade, tem feito, meu Pai, o teu querer, Senhor. Então continua, meu Pai, guardando o teu filho, guardando os filhos do teu filho, e guardando a sua esposa, meu Pai, nossa pastora Livan, Senhor. Nesse momento, meu Pai, o Senhor fale, meu Pai, através da vida dele, não aquilo que nós queremos ouvir, Senhor, porque não precisamos de palavra para encher o nosso ego, mas precisamos de palavra, meu Pai, de transformação, palavra de vida, palavra de direcionamento, uma palavra a qual só o Senhor pode dar, Senhor, só o Senhor pode direcionar, Senhor. Então eu te peço, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, usa a boca do nosso pastor, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, usa a boca do teu servo, meu Pai, para ministrar sobre a tua igreja, meu Deus, porque o Senhor sabe, meu Deus, o que é melhor para nós, meu Pai, o Senhor sabe, meu Pai, o que é melhor para a tua igreja, meu Pai, e nesse momento, meu Pai, fortalece, meu Pai, teu filho, meu Pai, e ao abrir da boca do nosso pastor Davi, meu Pai, não venha ser o pastor Davi a falar, mas que venha ser o teu Espírito Santo a usar a boca dele, Senhor, que venha ser o teu Espírito Santo a usar poderosamente o teu servo, como sempre tem usado, meu Pai, para ministrar e para cuidar de nossas vidas, meu Deus. E assim, meu Pai, eu te agradeço, meu Pai, não em meu nome, porque em meu nome nada posso fazer, mas te agradeço, meu Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Seja com teu filho, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Quantos podem aplaudir a Jesus? Amém. Receba o nosso pastor. Glória a Deus, graças e paz, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. O laço se quebrou, viu, igreja? E nós escapamos mais uma vez. Satanás fez de tudo para mim e para você não estar aqui hoje, adorando e glorificando o santo nome do Senhor. Mas o nosso Deus, Ele chegou primeiro e nos deu a vitória em nome de Jesus, amém? Sem perca de tempo, Gênesis capítulo 7, seu versículo 1, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 7, seu versículo 1, uma passagem bastante conhecida, mas Deus quer falar aos nossos corações através desta palavra em nome de Jesus. Gênesis capítulo 7, seu versículo 1, só o versículo 1, vamos ler em nome de Jesus. E disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio desta geração, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus, não vou me demorar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta passagem a qual nós acabamos de ler fala do homem chamado Noé, que foi escolhido para uma grande responsabilidade. A palavra do Senhor diz que o Senhor estava observando aquele povo, e o que o povo estava fazendo estava subindo com cheiro mau às narinas do Senhor. Agora Deus, ele decide destruir com a humanidade, mas para isso teve um motivo. Deus não chegou de repente e disse: vou destruir a terra. A palavra do Senhor diz em Gênesis, seu capítulo 6 e o seu versículo, louvado seja o nome do Senhor, 13, a palavra do Senhor diz: então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne,
porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que farei perecer juntamente com a terra. O nosso Deus, ele estava observando aquele povo no tempo de Noé, e a violência estava tão grande naquele lugar, estava ali acontecendo coisas que estavam desagradando o coração do nosso Deus, ali estava acontecendo coisas abomináveis, que estava subindo com cheiro mau às narinas do Senhor. Agora o Senhor toma uma decisão. Por esse motivo, Deus, ele decide dar cabo da humanidade. E aqueles iam sofrer junto com a terra, porque o nosso Senhor não estava mais suportando aquela situação. A violência estava tamanha naquele lugar. A violência estava tão grande que Deus não estava mais suportando. A chegar e Deus tomar uma decisão de destruir até mesmo aquele que ele fez com tanto carinho, com tanto amor, que foi o homem. Então, por esse motivo, Deus decide destruir a terra. Mas Deus não deixou Noé desavisado. Deus chama Noé e diz: olha, Noé, eu vou destruir a terra. E eu estou lhe avisando, porque muitos vão ficar de fora. Aí primeiro Deus tem um motivo, porque nada em nossas vidas é em vão, sempre terá um motivo. Muitas das vezes ficamos a se perguntar: por que estamos passando por esta situação? Por que estamos passando por esta prova? Mas o motivo sempre teve. Muitas das vezes nós que não enxergamos o motivo, mas Deus, ele está com teus olhos como chama de fogo, observando toda e qualquer situação. Só que Deus agora avisa a Noé, aqui no capítulo 6, no seu versículo 9 e 11, Deus avisa a Noé, o único que fazia a vontade divina de sua decisão. Ordena construir uma arca para que se salve Noé, sua família e os animais, um de cada espécie. Aí agora Deus chama Noé e diz: Noé, tomei uma decisão que muitos não vão entender. Que decisão é essa? É destruir a terra. Mas eu vi graça em você, Noé. Eu vi que no meio desta geração perturbada, eu vi que no meio desta geração, ao qual não obedece a minha voz, ao qual não quer fazer as minhas vontades, eu vi graça em você. Então eu decidi salvar você e a sua família. Porque Deus jamais é um Deus que destrói as famílias. Jamais Deus ia pegar Noé, ia colocar na arca, ia deixar sua esposa e seus filhos fora da arca. Não, Deus diz: olha, eu vou salvar Noé, você, sua esposa, seus filhos e suas noras. Eu vou colocar vocês dentro da arca. Mas isto eu estou te avisando porque muitas pessoas vão querer entrar e não vão poder. Porque na hora que eu decidi que o dilúvio desça sobre a terra, muitos vão ficar de fora. E assim vai acontecer quando Deus decidir que teu filho venha até a terra buscar a tua igreja santa. Muitos vão ficar desapercebidos, muitos vão ficar de fora, muitos não vão ouvir a trombeta do Senhor. Aí vão se perguntar: por que eu não consegui subir? Porque estão desapercebidos, porque estão igual o tempo de Noé. Enquanto Noé estava avisando para aquele povo: olha, virá um dilúvio, olha, se conserta, Deus está mandando vocês entrarem pela porta. E muitos estavam desapercebidos e não estavam acreditando que o dilúvio ia chegar. E nessa geração,
ao qual nós estamos vivendo, muitos estão desapercebidos. Muitos estão achando que Jesus não vai voltar. Mas Deus a todo tempo estava avisando para aquele povo: o dilúvio vai chegar, o dilúvio vai chegar e muitos vão ficar de fora. E quando Deus fechar a porta da arca, muitos vão ficar batendo na porta querendo entrar, mas não terá mais jeito. Então tome sua decisão enquanto há tempo. Primeiro, Deus tem um motivo para destruir a terra. Depois Deus avisa a Noé. E depois Deus manda a Noé construir uma arca. Agora imagine um homem em um lugar improvável, aonde não tinha rios, aonde não tinha mar. Agora Deus manda aquele homem construir uma arca. Imagina aquele povo chamando Noé de maluco. O que é que este homem maluco está fazendo? O que é que este homem está construindo? Ele não está vendo que aqui não tem mar. Ele não está vendo que aqui não tem rio. Este homem é um louco. Mas é melhor ser chamado de louco pelos homens, mas também é melhor ainda obedecer o que Deus manda. E muitas das vezes, quando eu e você obedecemos a voz do Senhor, quando eu e você obedecemos aquilo que Deus manda, eu e você fazer, para o mundo, nós somos loucos. Para o mundo nós somos malucos. Olha para esse maluco evangelizando neste sol quente. Olha para esse maluco subindo neste monte, debaixo desse sol. É obedecendo a voz do Senhor. Então, independente, igreja, de chamar eu e você de maluco, o que importa na minha vida e na sua vida é obedecer a voz de Deus. E Noé ali obedecendo a voz do Senhor. E aquele povo chamando Noé de maluco. Então Deus chega no seu capítulo 20, no seu versículo 6, no seu versículo 22, e dá uma ordem para Noé construir a arca. E consoante tudo que Deus determinou para Noé fazer, as mesmas medidas, a altura, a largura, os andares da arca, tudo o que Deus tinha falado para Noé, aquele homem obedecendo a voz do Senhor, sozinho, começou a fazer a arca, aonde entrar os animais. Imagina aquele homem sozinho, cortando madeira, aquele homem sozinho carregando as madeiras, colocando cada madeira no seu lugar, betumando aquele lugar para não entrar água, fazendo tudo conforme o Senhor ordenava. E assim é na minha vida e na sua vida, igreja. Nós temos que fazer tudo conforme o Senhor ordena. Nós temos que obedecer cada palavra do Senhor. Cada coisa que Deus fala para mim e para você, nós temos que obedecer, porque assim todos nós seremos bem-sucedidos. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus primeiro tem um motivo. Depois Deus avisa para Noé. Perceba que ninguém foi pego de surpresa. Deus avisou. Perceba que Deus avisou a Noé para avisar aquele povo para se consertar. E eu digo para a igreja, ninguém vai ser pego de surpresa, porque todos estão sendo avisados. Mas assim como aquele povo não dava crédito à pregação daquele homem, assim como aquele povo não dava crédito àquilo que Deus tinha falado para Noé, assim mesmo é esta geração. Nós estamos pregando, nós estamos evangelizando, nós estamos falando do amor de Deus e as pessoas não estão dando crédito. Aí depois que Noé constrói a arca, Deus manda que ele coloque os animais. De cada espécie um casal. De cada espécie entrando um casal.
E quando termina de entrar todos os animais, o Senhor fecha a porta daquela arca. E aí a palavra do Senhor diz que aquele homem com a sua família fica dentro da arca durante 7 dias. E ainda não tinha um dilúvio. Creio eu que Deus estava ali preparando aquela família, porque estaria no meio de animais, onde ia fazer as suas necessidades, aonde ia ficar em um lugar confinado. Então Deus estava preparando aquele casal, aquela família, para quando o dilúvio viesse, eles estivessem preparados. Deus está nos preparando, igreja. Deus está nos preparando para o que vem por aí. Deus deixou aquele casal, aquela família 7 dias com aqueles animais. Depois do 7º dia, começa a vir o dilúvio. A palavra do Senhor diz, foi 40 dias e 40 noites chovendo. Choveu o primeiro dia, talvez aquele povo que estava ali não deu crédito porque é só uma chuva. Aí vem o 2º dia, vem o 3º, vem 15 dias, vem 30 dias, de repente 40 dias chovendo. E aquela barca pesada começa a flutuar no meio do nada. E eu imagino aquele povo gritando: abre esta arca, abre a porta para mim entrar. Será que você não tem misericórdia da minha vida e da vida da minha família? Será tarde demais, igreja. Será muito tarde. A oportunidade que Deus ele está nos dando é agora. A oportunidade tem que ser hoje, igreja. Não deixe nada para amanhã. Talvez aquele povo estava achando que quando o dilúvio viesse, Deus ia abrir a porta para eles entrarem. Mas a oportunidade para todos aqueles homens foram dados. E nenhum quiseram dar crédito para o Senhor. E aí vem o dilúvio. 40 dias e 40 noites chovendo. E a barca passeando no meio do dilúvio. E aquelas pessoas todas morreram. Aquelas pessoas que não deram crédito para o Senhor, morreram todas afogadas, sem mais chance de vida. Aí quando termina no dilúvio, creio eu que a arca continuou passeando até as águas descerem. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, Deus teve um motivo. Segundo, Deus avisa. Terceiro, Deus manda construir uma arca. Quarto, vem o dilúvio. E quinto, Deus manda Noé e sua família sair da arca. A arca não tinha janela, não tinha nada, só tinha uma janela em cima. E aí Noé pega, primeiramente uma pomba, solta. A pomba vai e volta porque não tinha lugar para ela descansar. Passa-se uma semana. Agora aquele homem pega um corvo e solta o corvo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas antes a pomba vem com a galinha no bico. E ele entende que já está descendo as águas. E quando ele solta o corvo vai e não volta mais. Aí ele entende que o corvo achou lugar para ele descansar. E aí as águas do dilúvio começam a descer e a barca começa a descer e se estaciona em um monte. Aí Noé desce com aquele povo. Noé desce com a sua família. E quando ele desce, ele sai da arca,
A primeira coisa que ele faz para o Senhor é levantar um altar e fazer um sacrifício de adoração a Deus. Ele desce ali e começa a adorar o Senhor, junto com a sua esposa, junto com os seus filhos, junto com suas noras. Ele começa a adorar ao Senhor. E agora ali ele faz um sacrifício de adoração a Deus. Depois do sacrifício vem a bênção do Senhor sobre a vida daquela família. A bênção do Senhor que se encontra em Gênesis capítulo 9, seu versículo 1 em diante. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra, e sobre toda a ave do céu, todo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Todo o que se move e vive para alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus agora abençoa Noé junto com a sua família. E diz: olha, Noé, tudo isto, os animais, as aves dos céus, os peixes, tudo entrego nas tuas mãos. Observe, igreja, que quando Deus ele fez o jardim do Éden, que ele pediu para Adão e Eva cuidar, ele disse também para Adão e Eva: olha, tudo aqui eu te dou, todos aqui obedecerão a sua voz. E assim mesmo ele fala para Noé e a sua família: toda árvore, todo peixe do mar, todo animal, pode comer todas as carnes, porém, a carne que tiver sangue, não coma, porque sangue é vida. E se você estiver comendo uma carne que tem sangue, você não pode comer. Então ele estava falando para Noé, para ele evitar comer a carne que tinha sangue. Mas também ele disse: olha, multiplicai-vos, sedes fecundo. Agora faz com que esta terra se multiplique. Agora faz com que esses animais venham a ter mais filhotes, para que cresçam e multipliquem sobre a terra. Assim também será sobre a sua vida e a vida da sua família. Porque Deus ele queria povoar aquela cidade. Deus queria povoar aquele mundo onde não existia mais homens e nem mulheres, onde não existia mais animais, só aqueles que Deus permitiu que entrassem na arca. E Deus ali abençoa a vida de Noé e a sua família. E depois que Deus abençoa, Deus agora ele faz uma aliança. Uma aliança para toda a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Que se encontra aqui em Gênesis 9, seu versículo 8 ao 17. Vamos ler. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais e os animais silvásticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por água de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Disse Deus: este é o meu sinal, a minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele fala porém nas nuvens o meu arco, é aquele arco-íris, ao qual nós olhamos para o céu no tempo que está chuvoso, e de repente nós
observamos um arco-íris no céu. Esta é a aliança que Deus fez com Noé e toda a sua geração, de não mais destruir a terra com água. Deus agora ele faz uma aliança todas as vezes que eu olhar para o céu e ver aquele arco sobre as nuvens, eu entenderei que eu não posso destruir a terra com água. Louvado seja o nome do Senhor. Deus agora ele faz uma aliança perpétua, uma aliança para sempre, de não mais destruir a terra com água. Porque Deus ele se arrependeu de ter feito a humanidade. Deus ele se arrependeu porque estava tão grande as coisas que estavam acontecendo, que estava subindo com um mau cheiro as narinas do Senhor. E eu fico a observar esta nossa geração, a geração a qual nós vivemos hoje. Imagine se Deus ele decidiu destruir a terra porque as coisas que estavam acontecendo lá não estavam agradando ao Senhor. Imagine hoje, igreja. Imagine hoje as coisas que os homens estão fazendo, que estão desagradando ao Senhor, que estão fazendo que suba com mau cheiro as narinas de Deus. Coisas abomináveis, coisas que homens fazem que entristece o coração de Deus. Mas Deus ele faz uma aliança. Deus ele faz uma aliança de não mais destruir a terra com água. Mas ele não disse que não ia destruir a terra. Ele disse que não iria mais destruir com água. Então nós temos, igreja, que ter cuidado. Nós temos que a cada dia buscar a face do Senhor. Aí os sinais estão aí. Deus está nos avisando das coisas que irão acontecer. Deus está nos avisando que Jesus vai voltar e vai buscar a tua igreja. E muitos da igreja não estão dando crédito para o Senhor. E muitos vão ficar de fora. Dá crédito, igreja. Dá crédito para aquilo que Deus está falando. Deus ele tinha dado oportunidade para aquele povo, mas aquele povo não quiseram se consertar. Aquele povo não quiseram ouvir a voz do Senhor, e todos sabem o que aconteceu. Será que nós vamos ser igual aquele povo, de não dar ouvido ao que o Senhor está falando? Perceba que Deus só achou um justo. Deus só achou um, que foi Noé. No meio daquela multidão, no meio daquele povo incrédulo, no meio daquele povo que adorava deuses estranhos, no meio daquele povo que fazia coisas que desagradavam o coração do Senhor, por um justo, Deus decidiu deixar a humanidade viver, porque era através da vida daquela família, outras gerações vieram. Imagine se não tivesse um justo naquele lugar, igreja. Imagine se não tivesse um para fazer a diferença. E será que nós estamos fazendo a diferença como aquele homem fez no seu tempo? Será que no nosso tempo agora, nós estamos fazendo a diferença para que Deus venha olhar e ver assim, não, existe um, por causa de um, eu vejo que faz a diferença. É o que nós devemos fazer, igreja. Perceba que Deus achou um motivo para destruir a terra. Perceba que Deus não deixou aquele povo desapercebido, avisou: vou destruir. Perceba que Deus avisa e manda Noé construir uma arca. E Noé obedecendo a voz do Senhor. As coisas não acontecem do dia para a noite.
Veja que já tinha muito tempo Deus observando o comportamento daquele povo, Deus observando como aquele povo agia, da maneira que eles viviam naquele lugar, a chegar no limite do Senhor a tomar uma decisão que ele não queria tomar. E muitas das vezes na minha vida e na sua vida não é diferente. Estamos fazendo coisas que desagradam ao Senhor, e Deus há muito tempo está observando, a chegar um momento que ele chegou no limite dele, e agora ele pesa a mão, assim como ele pesou a mão sobre aquele lugar. Mas aquilo que aconteceu não foi do dia para a noite, e o que nós também porventura possamos fazer de errado, não está sendo da agora. Deus está observando o nosso comportamento, Deus está observando nossas situações, Deus está observando o nosso levantar, o nosso deitar, a maneira que nós comportamos nos lugares, a maneira que nós falamos. Deus está nos observando, igreja. E muitas das vezes chega uma situação que nós chegamos a se perguntar por que Deus permitiu que isso chegasse na minha vida e na sua vida. Mas você está sendo lembrado do que você fez lá atrás, do que nós fizemos lá atrás? Ou você acha que nós vamos fazer e a consequência não vai vir sobre a minha vida e sobre a sua vida? A consequência veio sobre a vida daquele povo, que achava que não iria acontecer. Deus avisando e aquele povo achando que não iria acontecer. E muitas das vezes Deus está nos avisando, muitas das vezes Deus está usando pessoas para a minha vida e para a tua vida, e nós não estamos dando crédito. Mas quando Deus pesar a mão, a primeira coisa que nós falamos é: que Deus é esse? Que Deus miserável, que Deus que não tem misericórdia. Será que Deus não tem misericórdia sobre nossas vidas? Ou será que é por causa da minha e da tua falha? Ou será que é por causa da minha e da sua desobediência que nós não queremos obedecer à voz do Senhor? Então nesta noite, igreja, saia da casa do teu Deus com a certeza que tudo tem um motivo, nada é em vão. Saia da casa do teu Deus crendo que sempre Deus vai nos avisar. Saia da casa do teu Deus crendo que sempre Deus ele vai nos dar mais uma oportunidade. E quando Ele te der mais uma oportunidade, não jogue fora. Abrace como se fosse a última oportunidade que Deus está dando para você. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar aqui o ministério de louvor em nome de Jesus, e peço à igreja que fique de pé em nome de Jesus. Nesta noite vamos fazer uma oração a favor da família, uma oração para que Deus venha entrar com providência, para